Olá, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui e vou te ensinar a fazer divisão de frações. Então, a gente vai aprender o passo a passo para resolver tipos de divisão e dessa maneira aqui também. Então, vem aqui comigo, eu sou a professora Michela Amorim. Então, vamos lá. Para resolver divisão de fração, a gente precisa lembrar que são 3 passos, tá? São 3 coisinhas que a gente tem que fazer para resolver qualquer divisão de fração. E são elas. Primeiro passo, primeira coisa que a gente faz é o conservar a primeira fração. Então, a primeira fração, na minha divisão, eu vou conservar, ou seja, eu vou deixar ela quietinha do jeito que ela tá lá. Depois, eu vou trocar o sinal. Mas que sinal, Michela? Vou trocar o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação. Então, afinal de contas, a gente não vai dividir as frações, a gente vai multiplicar. E aí, o que a gente faz? Terceiro passo, talvez o mais importante, é lembrar sempre de inverter a segunda fração, tá? Então, esse daqui é o meu passo a passo. Preciso lembrar dos 3 passos para resolver qualquer divisão. Conservar a primeira fração, trocar o sinal, inverter a segunda. Então, isso aqui a gente vai fazer. Vamos lá agora para os exemplos para vocês entenderem direitinho aqui. Tenho a minha primeira divisão, que é 2/3 dividido por 1/6. Então, eu tenho aqui 2 frações. Eu tenho aqui, ó, a primeira, tá? Vou colocar aqui só para a gente entender direitinho. E a segunda fração, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente faz com a primeira fração na divisão de frações? A primeira fração a gente vai conservar. Então, se está 2/3, vai continuar 2/3. Depois, o que eu vou fazer? Trocar o sinal de divisão por multiplicação. Então, vai ficar 2/3 vezes. Agora, a gente chegou na segunda fração. E o que a gente vai fazer com a segunda fração? Eu vou inverter. Tá, Michela, mas o que é inverter? O número que está em cima, a gente vai colocar ele aqui embaixo. E o que está aqui embaixo, a gente vai levar lá para cima, tá bom? Então, não vai ficar mais 1/6. Vai ficar o quê? O 6 vai lá para cima, o 1 vai aqui para baixo. Então, vai ficar o 6/1. Agora, o que a gente tem? Eu tenho uma multiplicação de frações. E como a gente faz para multiplicar 2 frações? A gente multiplica cruzado. Não! Muita gente acha que na hora de fazer multiplicação de fração, tem que multiplicar cruzado até por causa do xizinho aqui. Só que não, tá? Multiplicação de fração. Multiplica os 2 de cima, multiplica os 2 de baixo. Vamos lá? Multiplicando, então, os 2 números de cima, o que a gente vai ter? 2 vezes 6 é 12. Multiplicando os 2 números de baixo, eu vou ter 3 vezes 1, que é 3. Chegou no final da minha fração, lembra sempre daquela perguntinha. Dá para simplificar? E sim, dá para simplificar, porque tanto 12 quanto 3 dá para dividir por 3. Vamos lá? 12 dividido por 3 é 4, 3 dividido por 3 é 1. Então, eu fiquei com 4/1. Isso aqui é a mesma coisa que 4, tá? Não preciso nem colocar o 1 aqui embaixo. Então, eu tenho aqui o resultado dessa divisão é 4. Sim, eu sei que você, muita gente, viu aqui ó, o 12 e o 3 já pensou direto em 4. Pode colocar de uma vez? E sim, pode, tá? Até porque o símbolo da fração nada mais é do que uma divisão. Então, é mesmo que fazer 12 dividido por 3, e aí você já vai para a resposta aqui, ó, direto, tá bom? Então, esse aqui foi o primeiro exemplo de divisão de frações. Agora, a gente vai pro segundo. Deixa eu fazer aqui, separar as duas. Então, vamos lá. É comum aparecer divisão de fração dessa maneira aqui, tá? Onde eu tenho uma fração aqui em cima, uma fração aqui embaixo, tá? Então, ó, eu tenho essa fração aqui dividindo
por essa fração aqui, tá? Então, aqui também eu tenho uma divisão de frações. Essa maneira de escrever aqui é a mesma se eu colocar assim, ó, 10 nonos dividido por 5 terços, tá? É a mesma coisa, tá? Então, apareceu esse tipo de divisão, escreva dessa maneira, fica mais comum, mais usual, e aí você consegue resolver mais facilmente, tá? Ah, Michela, dessa maneira não me confunde? Então, tranquilo, daqui mesmo você já vai fazer aqui, ó, os 3 passos para resolver a divisão, tá bom? Então, vamos lá. Tenho aqui a minha divisão, e o que que a gente faz? Conserva a primeira fração. Primeira fração, ó, 10 nonos. Então, conserva a primeira. Troca o sinal de dividir por vezes, por multiplicação. E a segunda fração, o que que a gente faz com ela? A gente inverte. Então, 5 vem aqui para baixo e o 3 vai lá para cima. Então, o que que vai ficar? Era 5 terços. Então, agora vai ficar 3 quintos, tá? Agora é só multiplicar, tá bom? Aqui eu não fiz, tá? Mas na multiplicação de frações eu também posso usar o cancelamento, a técnica do cancelamento, tá? Então tem vários vídeos aqui no canal explicando a técnica do cancelamento que auxilia na multiplicação de fração quando eu tenho números maiores. Ai, Michela, eu não gosto do método cancelamento, eu preciso fazer? Não precisa, tá? Então você pode fazer da maneira que você achar melhor, tá bom? Esse aqui eu não fiz o cancelamento, esse aqui eu vou fazer, tá bom? E como que é o cancelamento para quem acabou esquecendo aí? Eu vou olhar em x, vou ver se os números dividem por um outro ao mesmo tempo. Se dividir, faz divisão na cabeça, coloca o resultado aqui. Calma que eu vou fazer agora, vai ficar mais tranquilo. Por exemplo, eu tenho aqui o 3 e o 9. O 3 e o 9 divide por um número ao mesmo tempo? Sim, os dois dividem por 3. Então, se os dois dividem pelo mesmo número, eu vou cancelar, cancelar. Vou fazer a divisão na cabeça, ó. Então, 3 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1, desculpa, gente. Então, eu coloco 1 aqui, que é o resultado da divisão. O 9 dividido por 3, esse sim é 3. Então, eu coloco o resultado da divisão aqui, tá? Eu circulo para não ficar confuso os números, tá bom? Agora, a gente faz a mesma coisa com o 10 e o 5. O 10 e o 5 dá para dividir por um mesmo número? E sim, os dois números aqui dividem por 5. Então, eu cancelo, cancelo. Vamos fazer a divisão mentalmente e colocar o resultado. 10 dividido por 5 é 2. Então, vai ficar o 2 aqui. 5 dividido por 5 é 1. Então, vai ficar o quê? 1. Qual é a vantagem de fazer o cancelamento? Se você cancelou tudo aqui, é só multiplicar direto, ó. Aqui em cima sobrou 2 e o 1. Então, 2 vezes 1, 2. Embaixo sobrou 3 e o 1. Então, 3 vezes 1, 3. Aqui não tem como mais simplificar. Cheguei no final da minha continha, tá? Então, essa é a vantagem do cancelamento. Você não precisa fazer multiplicação, não precisa ficar simplificando depois. Você simplifica antes de multiplicar. Mas é claro que se você quiser fazer a multiplicação dos 2 de cima, dos 2 de baixo, depois de simplificando, não tá errado, tá? Você tem as duas opções aí. Então, eu fiz um de cada maneira para você ver qual que você prefere. Ou faz a multiplicação, vai simplificando, ou simplifica antes de multiplicar. Mas, de qualquer forma, você não pode esquecer o quê? Que divisão de fração, eu conservo a primeira, vou trocar o sinal de dividir por vezes e inverter a segunda fração, e aí eu vou ter uma multiplicação de frações. Então, só de novo, na divisão de frações, na verdade, a gente vai fazer uma multiplicação, tá bom? Então, essa aqui foi a nossa dica de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Eu te espero aqui na próxima aula. Um super beijo e tchau!